O Hotel Estrela do Brasil, símbolo de luxo e exclusividade na vibrante São Paulo, estava prestes a enfrentar um desafio inesperado. Quando Antônio Oliveira, um empresário negro e dono do hotel, decidiu se infiltrar disfarçado entre os hóspedes e funcionários, não imaginava as profundas injustiças que descobriria. Entre olhares de desprezo e práticas de exclusão, uma jovem funcionária chamada Beatriz observava tudo em silêncio. E como a luta de um homem por justiça desencadearia mudanças profundas em um império construído sobre aparências, vamos descobrir. Mas antes de mergulharmos nesta história, comente de onde você está nos assistindo e, se você gosta de histórias cheias de reviravoltas inesperadas e momentos de justiça, laranjados e rosados que contrastavam com os arranha-céus de vidro. Na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos da cidade, Antônio Oliveira contemplava o panorama urbano de sua janela. Aos 45 anos, este empresário negro havia alcançado o topo do sucesso, tornando-se o dono do Hotel Estrela do Brasil, o mais prestigioso da metrópole. Antônio ajustou seu impecável terno Armani e se olhou no espelho. Seu rosto refletia determinação e um toque de inquietação. Havia chegado o momento de colocar em prática um plano que vinha amadurecendo em sua mente há semanas. "É hora de ver a verdadeira face do meu hotel", murmurou para si mesmo. Com um suspiro, dirigiu-se a um armário oculto em seu closet. Ao abri-lo, revelou um conjunto de roupas desgastadas, sapatos velhos e uma peruca desarrumada. Com cuidado, a sujeira em seu rosto, lembrou-se de sua infância em uma favela do Rio de Janeiro. Os olhares de desprezo, os comentários ofensivos, as portas que se fechavam diante dele. Havia lutado toda a sua vida para superar esses obstáculos, para provar seu valor em um mundo que frequentemente o julgava pela cor de sua pele antes de suas habilidades. Já completamente transformado, Antônio mal se reconhecia no espelho. Onde antes estava um empresário bem-sucedido, agora havia um homem em situação de rua, com roupas rasgadas e aspecto descuidado. "Perfeito", pensou. "Ninguém suspeitará quem eu realmente sou." Antes de sair, pegou seu telefone e discou um número. "Beatriz, é o Antônio." "Do Sr. Oliveira. Estarei atenta a tudo." Antônio desligou e dirigiu-se à porta. Antes de sair, deu uma última olhada em seu luxuoso apartamento. Por um momento, hesitou. Estava fazendo a coisa certa. Não seria melhor confiar em sua equipe e nos relatórios que recebia regularmente? Mas a voz de sua mãe ecoou em sua mente. "Filho, nunca se esqueça de onde..." Misturando-se com a multidão que ignorava que o homem aparentemente sem teto que passava ao seu lado era, na verdade, um dos empresários mais poderosos da cidade. À medida que se aproximava do Hotel Estrela do Brasil, seu coração batia forte. As luzes do imponente edifício brilhavam na noite paulistana, prometendo luxo e exclusividade. Antônio respirou fundo e se preparou mentalmente. "Vamos ver se o brilho do meu hotel é apenas uma fachada", pensou enquanto atravessava a rua em direção à entrada principal. O que Antônio estava prestes a descobrir mudaria não apenas sua visão do hotel, mas também sua perspectiva sobre as pessoas ao seu redor e, em última instância, sobre si mesmo. Antônio se aproximou das portas giratórias do Hotel Estrela do Brasil com passo vacilante, interpretando perfeitamente seu papel de homem desorientado e em situação de rua. O porteiro, vestido com um impecável uniforme azul marinho, murmurou: Só quero um pouco de água. Está muito calor." O porteiro franziu a testa e respondeu: "Há uma fonte pública a 2 quadras daqui. Este é um estabelecimento privado." Nesse momento, um grupo de clientes elegantemente vestidos se aproximou da entrada. Aproveitando a distração, Antônio se esgueirou para dentro do saguão. O contraste entre o mundo exterior e o luxo do hotel era esmagador. Candelabros de cristal iluminavam o amplo espaço. O mármore polido refletia a luz, criando um ambiente etéreo, e o aroma de flores frescas impregnava o ar. Vários hóspedes e funcionários notaram imediatamente sua presença.
Os olhares de desconcerto e desgosto não demoraram a aparecer. Antônio caminhou lentamente, observando cada reação, cada gesto. Não pelo gesto em si, mas porque ninguém, nenhum único funcionário, interveio ou mostrou o menor sinal de desaprovação diante de tal comportamento. Continuou seu percurso até chegar ao balcão da recepção. O que está acontecendo aqui? Antônio se virou para se encontrar cara a cara com Ricardo, o gerente do hotel. Alto, de cabelo perfeitamente penteado e terno. Este é um estabelecimento privado e você está perturbando nossos hóspedes. Antônio, mantendo-se em seu papel, balbuciou. Eu só queria um pouco de água. Está muito calor lá fora. Esperem um momento, por favor. Todos se viraram para ver Beatriz, a jovem funcionária em quem Antônio havia confiado, aproximando-se com um copo de água na mão. Senhor, disse Beatriz, dirigindo-se a Antônio com um sorriso gentil. Aqui está um pouco de água. Precisa de mais alguma coisa? Ricardo olhou para Beatriz com uma mistura de surpresa e irritação. Beatriz, o que você acha que está fazendo? Só estou ajudando alguém que precisa, senhor. Respondeu Beatriz com calma. Não vejo como isso pode prejudicar a imagem do hotel. Antônio pegou o copo de água, agradecendo com um gesto. Enquanto bebia, observou a dinâmica entre Ricardo e Beatriz. A tensão era palpável. Obrigado, murmurou Antônio para Beatriz. Então, dirigindo-se a Ricardo, se acrescentou. Já estou indo. Não quero causar problemas. Enquanto se afastava em direção à saída, Antônio pôde ouvir Ricardo repreendendo Beatriz em voz baixa. Esse não é o tipo de gente que queremos aqui. Da próxima vez, chame a segurança imediatamente. Antônio saiu do hotel com o coração pesado. O que havia presenciado em apenas alguns minutos superava seus piores temores. O preconceito e a discriminação estavam profundamente enraizados na cultura de seu hotel, desde os funcionários até os clientes. Mas também havia visto um raio de esperança em Beatriz. Seu ato de bondade se destacava como um farol em meio à escuridão da indiferença e do desprezo. Enquanto caminhava pela calçada, afastando-se do brilho do hotel, Antônio sabia que sua missão mal havia começado. Teria que voltar, observar mais, entender melhor. E então, quando tivesse todas as informações necessárias, agiria. O Hotel Estrela do Brasil iria mudar. Disso ele tinha certeza. Mas o caminho para essa mudança seria longo e difícil. A noite avançava e Antônio, ainda disfarçado, conseguiu voltar a entrar no hotel por uma porta de serviço. Seu coração batia forte enquanto deslizava pelos corredores dos fundos, áreas que raramente visitava como dono, mas que agora se tornavam seu terreno de observação. O burburinho da cozinha chegou aos seus ouvidos muito antes que pudesse vê-la. Ao se aproximar, o aroma de especiarias e pratos gourmet inundou seus sentidos. Parou na entrada, observando o frenesi de atividade que definia o coração culinário do Hotel Estrela do Brasil. Em meio ao caos organizado, Antônio reconheceu Eduardo, o chefe principal, alto, com um bigode espesso e um temperamento volátil. Cadê aquela maldita guarnição que te pedi há meia hora? Um jovem de aspecto tímido, que Antônio reconheceu como um dos assistentes de cozinha recém-contratados, aproximou-se tremendo com um prato nas mãos. Ai, aqui está, chefe, gaguejou André. Desculpe pela demora. Eu estava experimentando uma nova apresentação e... Eduardo nem sequer o deixou terminar. Com um movimento brusco, jogou o prato no chão, fazendo-o se estilhaçar e espalhar seu conteúdo. Experimentando, rugiu o chefe. Quem você pensa que é? Você é um simples ajudante, não está aqui para pensar. Está aqui para fazer exatamente o que eu digo, entendeu? André, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu em silêncio e se abaixou para limpar a bagunça. Antônio notou que ninguém na cozinha parecia surpreso com a cena. Era evidente que não era a primeira vez que algo assim acontecia. Enquanto André limpava, Eduardo se dirigiu ao resto do pessoal. Escutem todos. Este não é um refeitório comunitário. Somos o melhor hotel de São Paulo e nossos clientes esperam perfeição.
Não há espaço para erros nem para ideias criativas de gente que não sabe o seu lugar. Está claro? Um coro de sim, chefe, ressoou na cozinha. Antônio observou como alguns cozinheiros trocavam olhares de resignação, enquanto outros pareciam aprovar as palavras de Eduardo. Nesse momento, Beatriz entrou na cozinha com um pedido. Seus olhos se encontraram brevemente com os de Antônio, e ele pôde ver um lampejo de reconhecimento em seu olhar, rapidamente disfarçado. Chefe Eduardo, disse Beatriz com voz firme, o senhor da mesa 12 solicita falar com você. Diz que a sopa estava fria. Eduardo franziu a testa. Impossível. Minhas sopas sempre saem na temperatura perfeita. No entanto, insistiu Beatriz, o cliente está bastante chateado e ameaça escrever uma crítica negativa se não falar com você pessoalmente. O chefe soltou um palavrão entre os dentes. Está bem, irei. Mas isso não vai ficar assim. Antes de sair, virou-se para André, que acabava de terminar de limpar. Você, inútil. Prepare outra sopa. Antônio, e aproveitando a confusão, aproximou-se dele. Ei, rapaz, sussurrou, mantendo seu papel de morador de rua. Vi o que aconteceu. Você está bem? André olhou para ele surpreso, como se mal notasse sua presença. Sim, estou bem. É só que... Diz que a tradição é o que torna este hotel grande. Antônio sentiu uma pontada de culpa. Quanto talento estava sendo desperdiçado sob o jugo da tradição mal compreendida e do medo da mudança. Não deixe que o desanimem, disse Antônio, surpreendido pela sinceridade em sua própria voz. Suas ideias são importantes. André esboçou um sorriso agradecido, mas rapidamente voltou à sua tarefa quando outro cozinheiro gritou. Ei, quem deixou esse mendigo entrar? Antônio se esgueirou rapidamente, mas não antes de ver Beatriz intervindo para acalmar a situação. Enquanto se afastava da cozinha, Antônio sentia um turbilhão de emoções. A arrogância de Eduardo, o talento desperdiçado de André, pensou Antônio. A mudança que ele buscava já estivesse germinando nos corações de alguns de seus funcionários. Só precisava da oportunidade de florescer. Com essa ideia em mente, Antônio se preparou para sua próxima parada nessa jornada de descoberta. O bar do hotel, onde os clientes mais influentes costumavam se reunir. Ali, ele suspeitava, encontraria outra peça do quebra-cabeça que estava tentando resolver. O Bar Celeste, localizado no último andar do Hotel Estrela do Brasil, era conhecido por sua vista panorâmica de São Paulo e por ser o ponto de encontro da elite da cidade. Antônio deslizou silenciosamente para a área, aproveitando a penumbra e o burburinho para passar despercebido. O ambiente era sofisticado, luzes suaves, música jazz ao vivo e o tilintar de taças de cristal misturando-se com risadas discretas. Antônio se posicionou em um canto escuro, de onde podia observar sem ser notado. Não demorou a identificar vários rostos conhecidos, políticos, empresários, celebridades, todos eles clientes habituais que Antônio costumava cumprimentar cordialmente em suas visitas oficiais ao hotel. Agora, no entanto, ele tinha a oportunidade de testemunhar seus comportamentos quando acreditavam que ninguém importante os observava. Em uma mesa próxima, Antônio reconheceu Carlos Ferreira, um influente senador, conversando em voz baixa com Ricardo, o gerente do hotel. Ele se aproximou o suficiente para ouvir fragmentos de sua conversa. Certifique-se de que ninguém fique sabendo, murmurava Ferreira. Não quero escândalos. Este hotel sempre foi discreto. Não é mesmo, Ricardo? Que tipo de acordos obscuros estavam sendo feitos em seu hotel sem o seu conhecimento? Sua atenção foi capturada por outra cena. Um grupo de executivos, claramente embriagados, estava assediando uma das garçonetes. A jovem, visivelmente desconfortável, tentava manter a compostura. O bartender se aproximar da mesa. Senhores, disse Tiago com um sorriso forçado. Receio que devo pedir que soltem minha colega. Estamos encantados em servi-los, mas há limites que devemos respeitar. Os executivos se entreolharam, surpresos com a sussurrando algo que Antônio não pôde ouvir.
A jovem assentiu agradecida e se retirou rapidamente em direção à cozinha. Sai o que você pensa que está fazendo? Sibilou Ricardo. Esses são clientes VIP. Se eles querem se divertir um pouco, deixamos. Não podemos nos dar ao luxo de perdê-los. Tiago pareceu querer protestar, mas finalmente baixou a cabeça. Sinto muito, senhor. Não acontecerá novamente. Antônio sentiu o sangue ferver. No que seu hotel havia se transformado? Um lugar onde o assédio era tolerado em nome dos lucros? Enquanto refletia sobre isso, notou que Beatriz havia entrado no bar. Ela percorria o lugar com o olhar, como se procurasse algo, ou alguém. Quando seus olhos se encontraram com os de Antônio, ele viu um lampejo de reconhecimento e alívio em seu rosto. Beatriz se aproximou disfarçadamente dele. Senhor, sussurrou, preciso falar com você. É importante. Antônio assentiu levemente. Em 5 minutos, no corredor de serviço do 3º andar, murmurou, enquanto Beatriz se afastava. Antônio se preparou para sair do bar. Sua mente girava com tudo o que havia presenciado. A corrupção, o assédio, a cumplicidade, mas também havia visto lampejos de integridade em pessoas como Tiago e Beatriz. Saiu do bar com a certeza de que a conversa que estava prestes a ter com Beatriz seria crucial. Algo lhe dizia que ela tinha informações vitais, algo que poderia ser a chave para desvendar a verdadeira natureza dos problemas no Hotel Estrela do Brasil. Enquanto se dirigia ao ponto de encontro, Antônio se perguntava que segredos estava prestes a descobrir e como esses segredos mudariam o futuro de seu hotel e de todas as pessoas que trabalhavam nele. Antônio chegou ao corredor de serviço do 3º andar com o coração acelerado. A iluminação fraca e o silêncio contrastavam drasticamente com o burburinho do bar que acabara de deixar. Apenas alguns minutos depois, Beatriz apareceu, olhando nervosamente ao redor antes de se aproximar dele. Senhor Oliveira, sussurrou. Sei que é você. Reconheci-o desde o momento em que entrou no saguão. E Antônio assentiu, removendo parcialmente a maquiagem que ocultava sua identidade. Bem observado, Beatriz. Eu sabia que podia confiar em você. Me conte, o que você descobriu? Beatriz respirou fundo antes de falar. É pior do que imaginávamos, senhor. Ricardo não apenas permite o comportamento discriminatório. Ele o incentiva ativamente. Ouvi conversas, instruções explícitas para tratar os hóspedes de maneira diferente, com base em sua aparência ou status percebido. Tá. Antônio franziu a testa. Você tem provas concretas? Tenho gravações, respondeu Beatriz, tirando discretamente seu telefone. E não é só o Ricardo. O chefe Eduardo tem rejeitado sistematicamente os pedidos de emprego de pessoas de origem humilde ou de certas etnias. Ressoavam com preconceitos e discriminação descarados. Tem mais, continuou Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. Descobri que estão usando o hotel para atividades ilegais. Lavagem de dinheiro, principalmente. Beatriz colocou uma mão em seu ombro, um gesto de conforto que transcendia as hierarquias. Não é culpa sua, senhor. Eles foram muito cuidadosos em esconder tudo. Por que você decidiu investigar, Beatriz? Perguntou Antônio, recuperando a compostura. Os olhos de Beatriz se encheram de determinação. Porque acredito no que este hotel poderia ser, um lugar de verdadeira hospitalidade, onde todos são tratados com dignidade. Quando o senhor me contratou, vi essa visão em você. Ambos se tensionaram, preparando-se para o pior. Beatriz, a voz de Ricardo ecoou no corredor. Onde você está? Preciso de você na recepção agora mesmo. Beatriz olhou para Antônio. As revelações desta noite haviam sido devastadoras, mas também esclarecedoras. Agora ele tinha uma imagem clara da corrupção que havia infectado seu hotel e estava determinado a erradicá-la pela raiz. O Hotel Estrela do Brasil se tornaria o farol de inclusão e excelência que ele sempre sonhou que fosse. No entanto, à medida que avançava pelos corredores, uma nova preocupação surgiu em sua mente. Como ele poderia implementar essas mudanças sem alertar Ricardo e os outros?
E como poderia proteger aliados como Beatriz e Tiago no processo? Antônio sabia que os próximos dias seriam cruciais. Teria que agir com cuidado, reunir mais evidências e se preparar para uma confrontação que poderia abalar as próprias fundações de tudo o que havia construído. Ao sair do hotel, misturando-se mais uma vez com a noite de São Paulo, Antônio Oliveira prometeu a si mesmo que não descansaria até que o Hotel Estrela do Brasil fosse verdadeiramente um lugar de respeito, dignidade e igualdade para todos. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Antônio. Dividindo-se entre seu papel público como magnata hoteleiro e suas incursões secretas como o misterioso morador de rua, ele trabalhou incansavelmente para coletar mais evidências e elaborar um plano de ação. Em seu escritório privado, protegido por sistemas de segurança de última geração, Antônio espalhou sobre sua mesa uma rede complexa de documentos, fotografias e gravações. Cada peça do quebra-cabeça revelava uma nova camada de corrupção e discriminação que havia se enraizado em seu hotel. É como se eu tivesse construído um castelo sobre areia movediça, murmurou para si mesmo, passando a mão pelo cabelo com frustração. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Era Beatriz, que entrou cautelosamente com uma pasta em suas mãos. Senhor Oliveira, tenho as informações que o senhor pediu sobre as finanças do bar e do restaurante, disse ela, colocando a pasta sobre a mesa. Antônio assentiu agradecido. Excelente trabalho, Beatriz. Alguma novidade? Beatriz hesitou por um momento antes de responder. Sim, senhor. Notei que Ricardo tem estado mais vigilante ultimamente. Acho que ele suspeita que algo está acontecendo. Essa notícia fez Antônio se endireitar na cadeira. Teremos que acelerar nossos planos, então. Não podemos dar-lhes tempo para cobrir seus rastros ou, pior ainda, tomar represálias contra o pessoal inocente. Juntos, Antônio e Beatriz revisaram o plano que vinham desenvolvendo. Era arriscado, mas necessário. Fase 1. Começou Antônio. Infiltração completa. Continuarei com meu disfarce, mas desta vez ficarei no hotel como hóspede. Preciso observar as operações 24 horas por dia. Beatriz assentiu. Já providenciei uma reserva sob um nome falso. Ninguém suspeitará. Perfeito. Fase 2. Documentação. Precisamos de provas irrefutáveis de cada irregularidade, cada ato de discriminação, cada transação suspeita. André na cozinha e Tiago no bar estão dispostos a ajudar, acrescentou Beatriz. Ambos têm sido testemunhas de comportamentos e a confrontação. Uma vez que tenhamos todas as provas, convocarei uma reunião de emergência do conselho diretor. É aí que exporemos tudo. Treinamento em diversidade. Um sistema de denúncias anônimas. Vamos reconstruir o Estrela do Brasil desde suas fundações e Enquanto revisavam os detalhes, Antônio não pôde evitar sentir uma mistura de antecipação e temor. Estava prestes a arriscar tudo o que havia construído, mas sabia que era o certo a fazer. Beatriz disse finalmente, quero que saiba que, aconteça o que acontecer, sua posição aqui está segura. Na verdade, estou considerando promovê-la a um cargo de liderança assim que tudo isso terminar. Sua integridade e dedicação são exatamente o que este hotel precisa. Os olhos de Beatriz se iluminaram com uma mistura de surpresa e determinação. Obrigada, senhor. Não vou decepcioná-lo. Quando Beatriz se retirou, Antônio ficou sozinho com seus pensamentos. Olhou pela janela de seu escritório, contemplando o horizonte de São Paulo. O Hotel Estrela do Brasil se erguia como um farol na noite, mas Antônio sabia que seu brilho ocultava sombras escuras. É hora de este hotel brilhar pelas razões certas, disse para si mesmo. Com renovada determinação, Antônio começou a se preparar para seu papel mais desafiador até agora, o de um hóspede comum em seu próprio hotel. Ele sabia que os próximos dias seriam cruciais e que cada ação, cada palavra, poderia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de sua missão. Enquanto colocava novamente seu disfarce, Antônio Oliveira prometeu a si mesmo que, independentemente do custo pessoal,
transformaria o Hotel Estrela do Brasil em um verdadeiro símbolo de excelência, igualdade e respeito para todos. Antônio, agora completamente transformado em seu alter ego, um homem de negócios de meia-idade chamado Roberto Silva, entrou no saguão do Hotel Estrela do Brasil com uma mala gasta na mão. Seu coração batia forte enquanto se aproximava do balcão da recepção, ciente de que cada interação seria um teste para seu hotel. Camila, a recepcionista que ele havia visto, modulando sua voz para soar ligeiramente rouca. Enquanto Camila verificava a reserva, Antônio notou como seu sorriso vacilou ligeiramente ao ver os detalhes. Ah, sim, senhor Silva. Temos um quarto padrão reservado para o senhor por 1 semana. O tom de surpresa em sua voz não passou despercebido. Estou na cidade a negócios. Camila assentiu, mas Antônio pôde ver que ela estava lutando para manter seu profissionalismo. Claro, senhor. Permita-me levar sua bagagem. Antônio entregou sua mala e seguiu o mensageiro até os elevadores. Durante o trajeto, notou como o jovem funcionário mantinha uma distância ligeiramente maior do que o habitual, como se temesse que Antônio fosse sujar seu impecável. Antônio soltou um longo e profundo suspiro. Embora fosse uma suíte padrão, ainda era luxuosa. No entanto, agora ele podia ver as pequenas imperfeições que normalmente passariam despercebidas. Uma mancha quase imperceptível no... Pegou seu telefone e enviou uma mensagem criptografada para Beatriz. Fase 1 concluída, iniciando observação contínua. Os dias seguintes foram uma revelação para Antônio. Como Roberto Silva, ele experimentou em primeira mão o tratamento diferencial sutil, mas constante, que recebiam os hóspedes que não se encaixavam no perfil ideal do hotel. Notou como os pedidos de serviço de quarto demoravam mais para serem atendidos. Como, no restaurante, sempre lhe designavam as mesas menos desejáveis, longe das janelas com vista para a cidade. Como, no bar, os garçons sempre pareciam atender primeiro os clientes mais ostentosos. Uma tarde, enquanto tomava um café no saguão, ouviu sem querer uma conversa entre Ricardo e um dos gerentes de andar. Esse Silva, dizia Ricardo em voz baixa, não gosto dele. Ele não se encaixa aqui. Certifique-se de que ele não se sinta confortável demais. Não queremos que pessoas como ele pensem que podem vir aqui regularmente. Antônio sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Essa era exatamente a atitude que ele estava determinado a erradicar. No entanto, nem tudo era negativo. Antônio também testemunhou atos de bondade e profissionalismo. Viu como Tiago, o bartender, tratava todos os clientes com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência. Observou André na cozinha, lutando para implementar suas ideias inovadoras, apesar da resistência do chefe Eduardo. E, é claro, havia Beatriz. Embora tivesse que manter distância para não levantar suspeitas, Antônio pôde ver como ela se esforçava para corrigir as injustiças que presenciava, sempre com um sorriso gentil e uma palavra de encorajamento para os hóspedes e colegas de trabalho. Ao final da semana, Antônio tinha uma imagem clara e detalhada da realidade cotidiana de seu hotel. As evidências que havia coletado eram esmagadoras, tanto no negativo quanto no positivo. Sentado em seu quarto na última noite, Antônio revisou suas anotações e gravações. Sabia que havia chegado o momento de passar para a próxima fase de seu plano. A confrontação estava à vista, e com ela, a oportunidade de transformar o Hotel Estrela do Brasil de uma vez por todas. Com uma mistura de antecipação e determinação, Antônio enviou uma última mensagem para Beatriz. Prepare-se, amanhã mudamos a história. Amanhã amanheceu cinzenta sobre São Paulo, como se o céu pressentisse a tempestade que estava prestes a se desencadear. Revisou mentalmente cada detalhe do plano que havia traçado com Beatriz. Não havia margem para erro. Enquanto isso, no saguão do hotel, a rotina diária começava como de costume. Ricardo, impecavelmente vestido, dava instruções. Observava tudo com aparente calma, embora por dentro sentisse seu coração batendo a 1000 por hora.
Ela sabia que a qualquer momento a bomba explodiria. Às 9h em ponto, as portas principais do hotel se abriram de par em par. Antônio Oliveira. Ricardo foi o primeiro a reagir, aproximando-se com um sorriso forçado. Senhor Oliveira, que surpresa! Não esperávamos sua visita hoje. Em que podemos ajudá-lo? Antônio o encarou fixamente. Sua expressão... A sala de conferências estava cheia de funcionários confusos e ansiosos. Antônio entrou por último, fechando a porta atrás de si. O silêncio era palpável. Durante as últimas semanas, começou Antônio, sua voz ecoando na sala, fui testemunha de coisas que me encheram de vergonha e decepção. Mas também vi lampejos de esperança e bondade que me lembraram por que construí este hotel em primeiro lugar. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. Viu a confusão nos rostos de muitos, o medo em alguns e a compreensão despontando em uns poucos. Estive entre vocês, observando, vivendo a experiência de nosso hotel não como seu dono, mas como um hóspede comum. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Ricardo empalideceu visivelmente. Antônio continuou. Vi discriminação. Testemunhei tratamentos preferenciais baseados em aparências, ouvi comentários racistas e classistas. Vi como alguns de vocês esqueceram o verdadeiro significado da hospitalidade. Ele fez um gesto e um dos auditores projetou na tela atrás dele uma série de gráficos e dados. Mas isso não é tudo. Descobrimos irregularidades financeiras, possível lavagem de dinheiro e um abuso sistemático de poder por parte de alguns em posições de liderança. Os olhos de todos se voltaram instintivamente para Ricardo e Eduardo, que pareciam querer desaparecer naquele mesmo instante. No entanto, a voz de Antônio suavizou. Também testemunhei atos de bondade, funcionários que se esforçam para fazer o certo, apesar das circunstâncias. Vi inovação sendo sufocada e talento sendo ignorado. Seus olhos pousaram em André, que se endireitou um pouco mais. A partir de hoje, tudo muda. Este hotel voltará às suas raízes, aos princípios de respeito, excelência e inclusão sobre os quais foi fundado. Antônio passou a detalhar as mudanças imediatas. Ricardo e Eduardo seriam suspensos pendente de uma investigação mais profunda. Novas políticas antidiscriminação seriam implementadas, bem como um sistema de denúncias anônimas. Uma auditoria completa de todas as operações do hotel seria realizada. E para liderar essas mudanças, concluiu Antônio, decidi nomear alguém que demonstrou integridade, compaixão e visão. Beatriz, eu te disse, virando-se para ela, nomeio você como nova gerente-geral do Hotel Estrela do Brasil. Uma salva de palmas espontânea irrompeu na sala, liderada por Tiago e André. Beatriz, com lágrimas nos olhos, avançou para ficar ao lado de Antônio. Enquanto a reunião se dissolvia em um turbilhão de emoções e discussões, Antônio percebeu que isso era apenas o começo. O caminho para a verdadeira transformação seria longo e difícil. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma genuína esperança pelo futuro de seu hotel e das pessoas que nele trabalhavam. A tempestade havia chegado, mas após ela, Antônio estava certo, viria um novo amanhecer para o Hotel Estrela do Brasil. Os dias e semanas que se seguiram à dramática revelação de Antônio foram um turbilhão de atividade no Hotel Estrela do Brasil. O edifício permanecia de pé, tão majestoso como sempre visto de fora, mas em seu interior, uma revolução silenciosa estava em andamento. Beatriz, em seu novo papel como gerente-geral, enfrentava desafios diários. Com uma mistura de firmeza e compaixão, ela liderava o processo de transformação. Sua mesa estava sempre cheia de relatórios, propostas e planos de ação, mas ela nunca estava ocupada demais para ouvir as preocupações de um funcionário ou as sugestões de um hóspede. Uma de suas primeiras ações foi implementar um programa de treinamento em diversidade e inclusão para toda a equipe. As sessões, inicialmente recebidas com ceticismo por alguns, logo se tornaram espaços de diálogo aberto e aprendizado mútuo. André, o jovem e criativo assistente de cozinha, finalmente teve a oportunidade de brilhar.
Beatriz o nomeou subchefe, dando-lhe a liberdade de experimentar novos pratos que fundiam a culinária tradicional brasileira com técnicas modernas. O restaurante do hotel logo começou a ganhar reconhecimento por sua proposta gastronômica inovadora. Tiago, o bartender que sempre tratara todos igualmente, foi promovido a gerente de bebidas e entretenimento. Sob sua liderança, o Bar Celeste se transformou em um espaço acolhedor para todos, mantendo sua elegância, mas perdendo a atmosfera exclusiva e elitista que o caracterizava. Antônio, por sua vez, adotou um papel mais ativo na gestão diária do hotel. Ele não era mais uma figura distante, mas uma presença constante e acessível. Frequentemente era visto conversando com funcionários de todos os níveis, ouvindo suas ideias e preocupações. Um dia, enquanto percorria o saguão, Antônio encontrou Camila, a recepcionista que o recebera quando estava disfarçado de Roberto Silva. "Senhor Oliveira", disse ela, visivelmente nervosa, "eu queria me desculpar por como tratei o Roberto Silva. Estou envergonhada do meu comportamento." Antônio olhou para ela com gentileza. "Camila, o fato de você reconhecer isso já é um grande passo. O importante não é o erro, mas o que aprendemos com ele." Esse tipo de conversa se tornou comum no hotel. Pouco a pouco, a equipe começou a internalizar verdadeiramente os valores de respeito e inclusão que Antônio e Beatriz promoviam. No entanto, nem tudo foi fácil. A investigação sobre as atividades de Ricardo e Eduardo revelou uma rede de corrupção mais extensa do que inicialmente se pensava. Antônio teve que tomar a difícil decisão de envolver as autoridades. Ver seus antigos funcionários de confiança enfrentando acusações legais foi doloroso, mas necessário para a limpeza completa do hotel. À medida que os meses passavam, o Hotel Estrela do Brasil começou a ganhar uma nova reputação. Já não era conhecido apenas por seu luxo, mas por seu ambiente acolhedor e seu compromisso com a igualdade. Hóspedes de diversas origens e status sociais começaram a escolher o hotel, atraídos por sua nova filosofia. Um dia, quase 6 meses após a grande revelação, Antônio estava em seu escritório revisando os últimos relatórios financeiros quando Beatriz entrou com um sorriso radiante. "Senhor Oliveira, tenho notícias incríveis", disse ela, mal contendo sua empolgação. "Acabamos de ser indicados para o prêmio Hotel do Ano, na categoria de Inovação Social e Empresarial." Antônio levantou-se de sua cadeira, genuinamente surpreso e satisfeito. "Isso é maravilhoso, Beatriz", sentindo uma profunda satisfação. "Organize uma reunião com toda a equipe. Quero que todos saibam que isso é uma conquista coletiva." Naquela noite, no renovado, o Hotel Estrela do Brasil não apenas recuperara seu brilho, mas agora brilhava com uma luz mais calorosa e acolhedora. Uma luz que iluminava igualmente todos que entravam por suas portas. O caminho havia sido difícil, mas o resultado valia cada desafio enfrentado. O hotel se tornara um verdadeiro lar longe de casa para seus hóspedes e uma família para seus funcionários. E para Antônio, era a realização de um sonho que ele nem sabia que tinha. Criar um espaço onde a excelência e a humanidade pudessem coexistir em perfeita harmonia. 1 ano havia se passado desde aquele dia em que Antônio Oliveira decidira se disfarçar e entrar em seu próprio hotel. O Hotel Estrela do Brasil agora se erguia não apenas como um símbolo de luxo no horizonte de São Paulo, mas como um farol de inclusão, inovação e excelência na indústria hoteleira. Era uma cálida manhã de primavera, e o saguão do hotel fervilhava de atividade. Jornalistas de todo o país e até alguns internacionais se reuniam, câmeras em punho, aguardando o início de uma coletiva de imprensa muito especial. Antônio, vestindo um terno elegante, perguntou Antônio com um sorriso tranquilizador. Beatriz assentiu, devolvendo o sorriso. Mais do que nunca, Sr. Oliveira, juntos, eles saíram para o palco, recebidos por uma onda de flashes e o murmúrio expectante da audiência. Antônio aproximou-se. Uma jornada que nos levou a redescobrir o verdadeiro significado da hospitalidade. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala.
Viu rostos familiares entre a multidão. André, agora chefe executivo, Tiago. Mas para anunciar o próximo capítulo em nossa história, é com grande orgulho que anuncio a criação da Fundação Estrela do Brasil para Inclusão e Desenvolvimento Profissional na Indústria Hoteleira. Um murmúrio de surpresa e aprovação percorreu a audiência. Esta fundação, explicou Antônio, se dedicará a proporcionar oportunidades de educação e emprego a jovens de comunidades desfavorecidas, com um foco especial na diversidade e inclusão. Porque acreditamos que o verdadeiro luxo não está nas paredes de mármore ou nos lençóis de seda, mas na riqueza de perspectivas e experiências que cada indivíduo traz. Beatriz deu um passo à frente e pegou o microfone. Como parte desta iniciativa, o Hotel Estrela do Brasil se compromete a destinar 10% de seus lucros anuais à fundação. Além disso, implementaremos um programa de estágios e mentorias para garantir que esses jovens não apenas recebam educação, mas também oportunidades reais de crescimento na indústria. Os aplausos ecoaram no saguão. Jornalistas levantavam as mãos, ansiosos para fazer perguntas. Antônio e Beatriz responderam com paciência e transparência, detalhando os planos para a fundação e como ela se alinhava com a nova filosofia do hotel. Enquanto a coletiva de imprensa continuava, Antônio não pôde evitar refletir sobre a jornada que o levara até aquele momento. Lembrou-se de sua infância na favela do Rio de Janeiro, os desafios que enfrentou, e como jurara que se um dia tivesse sucesso, usaria sua posição para fazer a diferença. No final da coletiva, um jovem jornalista levantou a mão. Senhor Oliveira, o que o senhor diria que foi a lição mais importante que aprendeu nesse processo de transformação? Antônio sorriu, pensativo. A lição mais importante foi que a verdadeira mudança começa com a vontade de ver as coisas de uma perspectiva diferente. Às vezes, temos que sair da nossa zona de conforto, tirar nossas máscaras e realmente ouvir os outros para entender como podemos melhorar. Depois da coletiva, Antônio se reuniu com sua equipe no renovado Bar Celeste. Levantando uma taça, propôs um brinde a um futuro onde excelência e inclusão andem de mãos dadas, onde cada pessoa que entre por nossas portas, seja hóspede ou funcionário, se sinta valorizada e respeitada. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, banhando a cidade em tons dourados, Antônio parou ao lado da janela de seu escritório. O Hotel Estrela do Brasil brilhava com uma nova luz. Uma luz que prometia um futuro mais brilhante, não apenas para o hotel, mas para toda a indústria. Tinha sido uma jornada longa e às vezes difícil, mas olhando para trás, Antônio sabia que cada passo havia valido a pena. O hotel que ele construíra não era mais apenas um símbolo de luxo, mas um farol de esperança e mudança positiva. Com um sorriso de satisfação, Antônio percebeu que isso não era um final, mas um novo começo. A verdadeira jornada, a de criar um mundo mais justo e inclusivo, estava apenas começando, e o Hotel Estrela do Brasil estaria na vanguarda dessa mudança, brilhando como uma estrela guia para todos que ousassem sonhar com um futuro melhor.